da música clássica e as músicas de bandas, né, tipo fanfarras, enfim. Então, assim, o leque é bem amplo. Eu sempre digo, né, que o meu gosto musical, ele tá muito ligado à questão de letras. Gosto muito, assim, de uma música que faça sentido, Sim. que marque o momento, né. Então acho que você também eu vejo que, né, no passado aí tocava até Legião Urbana, enfim, e são músicas, assim, que te fazem refletir, né, João Paulo, fazem você pensar, eu acho que Na tua opinião, você acha que a música brasileira está em decadência, assim? Antigamente era mais letra, né? Você botava o povo para pensar, hoje em dia faz uma besteirinha ali. assim, João Paulo, eu sou muito crítico com relação à música atual. Por quê? O que que eu vejo? Eu vejo que esse movimento, principalmente vindo lá de cima, né, ele, ele meio que deturpou, porque ele transformou o direito autoral e toda a letra e música e o artista em produto. Então, nesse sentido, eu acho que a cultura perde, porque você não valoriza a letra e o bom cantor, o bom compositor. Você quer uma música que estoure e que dê bastante hoje likes, né? E isso acaba aqui deixando enfraquecida cantores. Eu digo para você, hoje a gente tem cantores e compositores. Vamos pegar a nossa música regional, que é uma música também que é uma vertente que eu amo, né? De paixão. Nossa música gaúcha, que tem uma essência tão profunda, tão linda, que fala do homem do campo, que fala do amor de uma forma tão sublime, que fala da questão do afeto e das coisas do campo também. Então, assim, ó, é poesia, entende? Então, e a gente vê que lá em cima não tem muita saída, mas não porque elas não são de qualidade. É porque hoje, por exemplo, quando eu comecei a estudar esses movimentos de música, como que faz para uma música fazer sucesso? Os caras lá de cima, principalmente Goiânia, que hoje sertanejo, você pega o sertanejo, você que entende de música, vê que ele é uma batida quase que só, eles só vão mudando às vezes, mas é mais. E aí tem um investimento altíssimo em grandes shows de instrumentos e de sonorização, mas falta letra, falta o próprio artista hoje ele é limitado, né? Hoje com os recursos do autotune, às vezes você pega um artista que você vai ver cantando ele pessoalmente, você vê que ele não consegue alcançar numa nota. A diferença do músico de estúdio pro músico ao vivo, né? Músico ao vivo. Exatamente, porque antes você sabe que o músico ele tinha que. Antes eu digo que uma música era suada, né? Uhum. Você ia num show de uma banda, Titãs, qualquer banda, você via que era punho mesmo, né? E hoje você vê que eles jogam ali o playback e fazem um show, né? Um show muito distante do que eram os shows antigamente, mas essa juventude hoje ela é alimentada por isso. Então você vê que um hit, antigamente, por exemplo, você pega as músicas, tem músicas que são clássicas, tanto no sertanejo, no rock, que elas estão vivas, né? Você pega a nossa música regional, também estão vivas hoje, né? E você pega hoje, às vezes, uma música que ano passado talvez a juventude já nem lembra mais como ela é cantada. Ela é mais um hit. Isso faz muito mal, eu vejo assim que faz muito mal para a cultura. Eu vejo assim que não só para a cultura, porque o movimento da música hoje é mais para vender. É como diz uma música do Engenheiros do Havaí, que é bebida e cigarro enfim, e pneu, ou seja, existe uma indústria, e eu sou bem crítico nessas questões, que formulam as músicas de hoje em dia para realmente vender para o povo consumir e não para o povo refletir e pensar. Eu sou de um tempo, e você é desse tempo também, tenho certeza disso, que a gente escutava música com amigos ou sozinho, às vezes para refletir, para selar um momento, e hoje eu vejo que isso está se perdendo, né? Posso talvez parecer bem crítico, mas assim eu não me importo porque eu acho que esse movimento não engrandece a nossa cultura. Ele, na verdade, faz com que a gente perca muito em qualidade e a juventude, a gente vê, né, a repercussão na juventude hoje aí, né? A juventude hoje, às vezes, com falta de propósito, de significado, por não ter... eu sempre digo, tem alguns governos de outros países
que induziam a sua sociedade, a sua comunidade através da música. Então acho que a música é muito isso, ela, porque ninguém sabe quase, mas a música ela é em frequência, entendeu? Então se você coloca uma música numa vibração, ela vai vibrar aquilo com você. Então tem todas essas questões que são na verdade estruturada para um determinado tipo de produto, que é o que eles querem vender. Então mais ou menos essa a minha crítica com relação à música atual, João Paulo. Gostaria que você deixasse uma mensagem para a juventude agora que está começando a tocar algum instrumento aí, que quer investir na música aí, que quer investir a carreira na música aí, começar na música aí. Um recado que você queria dar para eles? Então, João Paulo, o recado, ele é, na verdade, assim, ó, eu não comentei aqui ainda, mas eu tenho a minha formação em psicologia e a gente até ali na Fundação Municipal de Esporte e Cultura, a gente tem alguns projetos que a gente quer estruturar aqui na comunidade e eu vejo hoje na juventude uma falta de propósito. E eu sempre digo que o propósito ele tem que vir das pessoas, né? Ele tem que vir de dentro para fora. E essa estruturação de ter um propósito, eu acho que é o que mais é importante. Você pensar, e eu sempre digo, o propósito ele sempre tem duas linhas centrais, né? De você seguir para o lado do bem e você seguir para o lado do mal. Não que a gente tem isso, o bem e o mal dentro da gente, mas eu acho que quando você tem uma linha mais positiva, de abrir portas positivas e seguir para o caminho do bem, eu acho que a juventude, que hoje está tão assim, em termos global, né, perdida, não se descobrindo, não vendo as questões pessoais, e aí há um adoecimento muito grande hoje da população e da sociedade como um todo, pela essa questão de falta de propósito, né? E, e essas questões que envolvem o ser, que hoje estão tão difíceis de serem pensadas, porque você precisa pensar. Hoje o mundo ele é do consumo. Hoje o mundo ele é muito superficial. Ele não é uma coisa como antigamente, não que não tenha possibilidades hoje. A gente vive hoje aí a quinta revolução industrial. Você vê hoje, até foi ontem, eu estava vendo a China com vários robôs humanoides que estão aí, né, sabe, que vão modificar muito o nosso mundo do trabalho. E isso tem um impacto muito direto também na música, né? Porque se você pega hoje, por exemplo, você joga na inteligência artificial, você pode, né, fazer uma música com a tua voz, ela pode modificar. Então são problemas reais que a gente está vivendo hoje. Mas com relação ao ser, e é isso que eu deixo para a juventude, essa questão de encontrar mesmo o propósito. O propósito nessa existência, o que você está fazendo aqui nesse mundo, né? O que você se permitirá fazer, né? Então eu acho que essa é o que eu realmente deixo como para as pessoas refletirem, né? Esse propósito realmente que cada um tem que encontrar dentro de si, entendeu? Então eu acho que é mais ou menos essa linha. Se você contasse um momento marcante na música, você queria contar para nós aí? Olha, um momento marcante na música, eu digo para você, foi quando eu subi as músicas para as plataformas digitais com o reconhecimento de artista ali. Eu acho que foi um momento bem importante, né? Momento também do reconhecimento das músicas. Então eu recebi vários feedbacks positivos de vários cantores, intérpretes a nível estadual. Isso para mim foi muito importante, de entender que o que eu fiz, né, na música é um movimento, né? É um movimento importante, principalmente para o nosso regionalismo. E as apresentações que eu fiz, né, Festa do Pinhão, enfim, eu acho que são movimentos, lembranças bem boas. Agora vamos falar um pouco de esporte e cultura.
Secretário, gostaria que você explicasse para nós o que é ser um secretário de Esporte e Cultura. Então, é um desafio muito grande. No ano passado, no início de 2025, a prefeita Lúcia Ortiz me convidou para fazer parte dessa gestão e eu pensei, né, com muito carinho e com certeza aceitei porque era um desafio que eu me senti preparado. Eu digo assim para você que a gestão, ela para acontecer, ela não depende só de uma pessoa, né? E a gestão pública ela é muito mais participativa ainda, né? Você tem vários fatores que eles se complementam e o ano passado foi um ano que eu considero um ano bem trabalhado, um ano que a gente conquistou vários, eu digo assim, eventos de destaque, como a nossa festa do peão assador, a gente fez o Bazar da Moda, a gente fez